A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Que palavra abençoada, amém? Quem gostou da palavra do obreiro Eude? Isso é o sinal de Deus para você, viu, obreiro? Gostei muito da palavra. Poderosa mesmo, né? Vou até copiar para me pregar ela um dia. É um sinal de Deus, né? Então, o obreiro Eude, ele está nas vésperas de assumir um prédio da videira na cidade, né? Então, provavelmente em dezembro, final, na virada do ano, não sei exatamente, mas nós queremos abrir um prédio no Raiar do Sol. É a Igreja Videira do Raiar do Sol. Cadê os irmãos do Raiar do Sol? Centenário, Jockey, Olímpico. O pessoal da banda de lá, cadê? Diga amém. Tem um povo para lá. E o pastor de lá será o pastor Eude Williams. O Senhor é bom, né? Tem um negócio instalando aqui. Não consigo identificar o que é. Cadê o pessoal da mesa de som? Estão jogando beijo para mim aqui da caixa aqui. A Bruna vai ficar com ciúme. Queridos, eu quero reforçar alguns avisos que já foram dados. O primeiro reforço que eu quero dar é com respeito à conferência Kids, né? Então, ela será presencial apenas para as pastoras, mas ela vai acontecer online, né, nas casas, por discipulado, para todas as restantes das irmãs envolvidas no trabalho com as crianças, tá bom? Então, será 4 e 5 de junho. Se programe, né? Programe seu discipulado, já vai escolhendo a casa onde vai ser transmitido e será um mover da parte de Deus, amém? O outro reforço que eu quero dar é a respeito da live amanhã. Então, preste atenção, a primeira live será com o pastor Ricardo Guimarães, é o pastor presidente da Igreja Videira do estado do Rio de Janeiro. E nós temos um desafio, porque nós queremos divulgar o trabalho que nós realizamos aqui como igreja. E o fato desses pastores aceitarem uma live com o pastor Paulo, o alvo eles querem cooperar com essa divulgação. Não pense você que o trabalho que nós realizamos aqui está escondido, está às escuras. Não está, acredite você. Hoje eu estava assistindo o culto da Igreja Videira de Goiânia, pastor Luiz pregando, e nós fomos citados lá. O pastor Luiz lembrou de nós lá, falou do trabalho que nós realizamos aqui, inclusive que realizamos na Venezuela e até mesmo na igreja espanhola aqui. Então, há uma grande relevância do que Deus tem feito na Igreja Videira de Boa Vista, amém, irmãos? E esses pastores estão cooperando para a divulgação desse trabalho. E só para você ter uma ideia, há um alvo de ter live com o pastor Abe Uber, pastor presidente fundador da Igreja da Paz, a Paz Church, né? Então, nós estamos canalizando aí os esforços para que isso aconteça. E outros homens de Deus também, de muita relevância na igreja no Brasil. E para que haja uma cooperação nossa, é preciso que nós estejamos lá, logados, conectados, inscritos, seguindo o pastor Paulo Alves no Instagram dele, para participar. Tá bom? Então, esse é o desafio que nós fazemos para os irmãos. Amanhã, às 21 horas, nós teremos a nossa primeira live, transmitida ao vivo com o pastor Paulo e o pastor Ricardo Guimarães. E aí nós estaremos avisando a respeito das demais lives. Toda segunda-feira terá uma live. Até aqui os irmãos estão me entendendo? Se sim, diga amém. O terceiro e último aviso, reforço do aviso, na verdade, é com respeito ao nosso jejum. O nosso jejum, que aliás, já começou. Você viu no vídeo lá, o obreiro Everton dizendo, no próximo domingo, mas não é no próximo domingo, é nesse domingo, é porque o vídeo foi feito quinta-feira. Então, quinta-feira era no próximo domingo, mas o jejum já começou. Aí você diz, mas pastor, eu não sabia, eu não jejuei. Não tem problema, você pode não jantar. Vá preparando seu psicológico aí, abre mão da picanha, abre mão da pizza, né, que estava preparado aí, programado para ir. Faz o seguinte, pega o dinheiro da pizza, da picanha e oferta, não dá tempo. Que aí você não vai se sentir tentado a ir para o restaurante quando sair daqui. Então, o jejum serão 21 dias de jejum. E cada irmão vai escolher um período do dia para estar jejuando. E toda a igreja é livre para estar conosco, mas em especial, convocados, são todos os irmãos líderes de célula, líderes de treinamento, obreiros, discipuladores, anfitriões, toda a equipe de liderança. E mais em especial ainda, todos os irmãos que estiveram presentes no encontro dos chamados. Quem estava? Diga amém. Então você não pode sair daqui sem ir até a irmã Késia. Quem conhece a irmã Késia, diga amém. Acena aí, irmã Késia. Dê uma olhada para trás de todo mundo para Késia. Ela é esposa do obreiro Fabrício. E ela está com essas fichas aqui. Tá ou não tá? Tá aí?
E aí todos os irmãos, vou repetir, que estiveram no encontro dos chamados, que são parte da liderança e que têm anseio da parte de Deus em serem canal do Senhor para a conversão de almas, para a salvação de alma nesses dias, que vão levar pessoas ao encontro com Deus, seja ele de jovens ou de adultos, devem pegar essa ficha lá, tá bom? Porque aqui tem os alvos de oração, você vai colocar seu nome, você vai colocar alguns dados pessoais, mas você vai colocar também pelo menos 3 nomes de pessoas que você crê que o Senhor vai salvar nesses dias. Eu creio que o Senhor vai salvar centenas de pessoas nesses dias. Amém? Porque esse é o chamamento da igreja. Nós estamos aqui como uma porta do reino dos céus. As pessoas encontram em nós salvação, que na verdade é o próprio Senhor Jesus que elas encontram em nós. Amém, irmãos? E nós somos protagonistas desse mover. Porque o Senhor quis assim. Ele escolheu pela graça. Eu e você fazemos parte disso. Quem se sente parte desse mover, diga amém. E aí, também tem uma outra ficha, são 2 fichas na verdade, essa outra de alvos pessoais. Então eu quero desafiar você a ousar em teus alvos pessoais. Olha o tema do jejum, crie, por isso falei. Então Deus ele vai despertar, o tema é 21 dias liberando a fé. Então Deus vai liberar a fé no teu coração. Presta atenção, olha para cá. Para conseguir aquilo que você botou na ponta da caneta, e tem um plano para conseguir, para isso, você não precisa de ter fé. Amém? Porque a fé é a certeza das coisas que eu espero e convicção daquilo que eu ainda não estou vendo. Então, isso é fé. Então, Deus vai liberar fé sobrenatural no teu coração para fazer você desejar coisas sobrenaturais, coisas que para você até então eram impossíveis. O Senhor vai liberar fé no teu coração, o Senhor vai levar você a declarar, proclamar a respeito daquilo que você crê, e ao término dos 21 dias, muito milagre vai manifestar, muito milagre vai ter acontecido, muitos irmãos vão testemunhar. Então eu te dou um conselho de amigo, não fique de fora, porque senão você vai ficar só assistindo o mover. Não seja essa pessoa, aproveite, seja sensível ao que está acontecendo, ao mover de Deus no meio de nós. Amém, irmãos? Quantos testemunham disso? Diga amém. Então não saiam sem passar ali atrás. Quem não pegou, é claro, porque quinta-feira muitos pegaram. Então não pegue 2 vezes, por favor, para que não fique ninguém sem pegar. Então, quem não pegou, por favor, pegue lá atrás. É um celular de presente para mim? Eu tenho aqui. Tem. É o que o Everton me mandou ainda agora, né? Terça-feira. Que dia, irmãos? Haverá reunião geral para os jovens. Todos os jovens que puderem colocar aqui, vamos botar pelo menos 200 jovens aqui, uma reunião geral com o pastor Paulo. O alvo é falar do encontro com Deus. E também falar, porque sábado, diga sábado, que dia, irmãos? Nós teremos RL Live. Não, irmãos não são jovens, são velhos. Falar que nem o maranhense, são velhos, que nem uma criança também, né? São rei. Sábado nós teremos RL Live. Ficou um pouquinho mais novo, mas ainda está rei. O culto de jovens abençoado. O alvo nós queremos colocar aqui pelo menos 600 jovens. No sábado à noite, culto de toda a igreja na cidade. Amém? E esse será o nosso evento point para o encontro com Deus de jovens. Então, você líder de jovem, quebra tudo mesmo. Traga toda a tua célula e mais um pouco. Amém? E será liberada uma palavra poderosa aqui, que vai espivitar o fogo no coração dos irmãos para estarem aqui no sábado. Todos entenderam os avisos? Se sim, diga amém. Está muito fraco, amém? Então vou repetir tudo de novo. Vamos para o começo. Os irmãos entenderam o aviso? Se sim, diga amém. A Cátia ainda está jogando beijo para mim. Aleluia. Eu quero compartilhar uma palavra. O nome dela é querigma. Quem já ouviu essa palavra alguma vez? Querigma é a palavra que saiu da boca. Pastor, tem a palavra que não saiu da boca? Claro que tem. Aquela que você só pensou. Infelizmente, tem pessoas que não têm um intervalo entre o que pensam e o que falam. Eles pensam, por isso logo falam. E a Bíblia chama esse estar de tolo. Mas quando a palavra sai, ela
leva um poder com ela. Ela possui um poder com ela. Antes de ela sair, não tem poder. Poder tem quando ela é declarada, proclamada. Eu ouvi um ditado uma vez que diz que nós somos senhores de cada palavra que nós não falamos ainda, mas nós somos escravos de cada palavra que nós falamos. É por isso que temos que ter, sim, muito cuidado com aquilo que falamos. Em especial quando, de repente, estamos com raiva, né, estamos em conflito com alguém, precisamos de ter muita cautela para não liberar uma palavra que vai liberar algum poder negativo. Alguma palavra de destruição, alguma palavra de afronta, alguma palavra que vai ferir o próximo, ou que vai diminuir a pessoa, ou que vai gerar na pessoa um sentimento, né, de inferioridade ou coisa do tipo. Precisamos de ter cuidado. Mas ao mesmo tempo, olhem para cá todos, ao mesmo tempo, nós precisamos ter cuidado para não calar diante de tudo aquilo que o Senhor tem liberado para nós. Porque querigma é o poder da palavra que foi liberada. Se você não libera a palavra, você não libera poder. E aí esse é o motivo pelo qual muitos irmãos não experimentam do mover de Deus. Esse é o motivo pelo qual muitos irmãos passam uma vida inteira andando em círculos e não têm experiências grandes com Deus. Esse é o motivo pelo qual alguns irmãos experimentam de alguns desafios, alguns gigantes em suas vidas, e eles não rompem com esse gigante. Quantos irmãos na igreja não vivem com aquela sensação de que precisam ser libertos em alguma área, mas aí passa 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20 anos, e esse irmão nunca é liberto? Qual que é o motivo? A palavra é falha? Não, a palavra não está sendo proclamada. E por que a palavra não está sendo proclamada? Porque o que se vê é contrário ao que está escrito. Então eu vejo muita falha em mim. E aí eu tenho dificuldade de proclamar coisas boas ao meu respeito. Eu vejo falha nos outros. Então eu tenho dificuldade de proclamar coisas boas a respeito dos outros. Porque, infelizmente, nós somos seduzidos a andar por aquilo que vemos. Mas nós somos o povo da fé. O que é o povo da fé? É aquilo que anda por aquilo que crê. É aquele povo que anda pelo que crê, que anda por fé e não por vista. Até aqui, está claro para os irmãos, sim ou não? Mas preste atenção, essa palavra poderosa, diga poderosa, não é só uma questão mística. Então eu quero aqui mostrar para você de onde vem esse poder. Porque não é uma questão mística simplesmente. E não é uma questão só de falar. É uma questão de falar, mas a questão é falar o quê? E falar como. Então, para que você veja que não é mística, lá no início de todas as coisas, foi liberado a primeira palavra, o primeiro verbo. Em Gênesis capítulo 1, versículo 3. A palavra de Deus diz: e disse Deus, haja e houve. Então, houve um liberar da parte de Deus. O Senhor, Ele liberou o primeiro comando, vamos dizer assim. Lembra? Querigma é uma palavra proclamada. Não é uma palavra dita por dizer. Saiba, no mundo espiritual, o mundo espiritual todo atende a comandos. O mundo espiritual todo atende a proclamação, a querigma. Então, se eu não me disponho a proclamar, a declarar, nada vai acontecer. Então o próprio Deus, tomando-se por exemplo, mostrou para nós como é que funciona. Ele mesmo se posicionou, a Bíblia diz no princípio, a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e aí Deus se posiciona. Como é que estava a terra? A terra estava um caos, para começar. No princípio, criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia. Versículo 2. Então, muitos estudiosos, e assim nós cremos também, acreditamos que existem milênios, muitos e muitos anos, entre o versículo 1 do capítulo 1 do livro de Gênesis e o versículo 2. Qual que é o contexto teológico? Primeiro que quando a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, e no versículo 2 ele diz, e a terra estava sem forma e vazia. A terra estava caótica, a terra estava
destruída, a terra estava desértica, a terra estava abandonada. Então presta atenção, não combina o versículo 1 com o versículo 2. Porque se Deus criou, presta atenção, Ele não pode ter criado algo tão imperfeito assim. Concorda comigo, sim ou não? E qual que é a descoberta teológica para que o versículo 2 mostre a terra de forma caótica, sendo que foi o Senhor quem a criou? É que aconteceu nos céus uma rebelião, eu acho que todos sabem disso. Lúcifer, um anjo de luz, se rebelou contra Deus. A Bíblia diz que ele chegou a influenciar a terça parte dos anjos do céu contra Deus. Ele disse que ele ia colocar o trono dele nas maiores alturas e seria semelhante a Deus. O que Deus fez? Deus o precipitou juntamente com todos os anjos, e aconteceu na terra o que os estudiosos chamam de cataclisma. Um evento cósmico aconteceu. E aí aquilo que Deus havia criado, no versículo 1, lembra? No princípio criou Deus os céus e a terra. Cataclisma. Puf. Agora versículo 2. A terra está sem forma e vazia. Está claro para os irmãos até aqui? Se sim, diga amém. Então presta atenção. Aí agora Deus chega no versículo 2, no 3, e vê a terra sem forma e vazia. Ele vê a terra toda destruída. Por quem? Por Satanás. Porque toda destruição provém de Satanás. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e... é a Bíblia que diz. Então, às vezes você vê coisas caóticas nas diversas áreas da tua vida. Às vezes é na tua família, às vezes é na saúde ou na falta dela. Às vezes é na dificuldade financeira, na escassez. Às vezes é nas emoções, porque tem gente que muitas vezes está destruído nas emoções e não consegue romper nas emoções. E há caos, há trevas. A Bíblia diz, havia trevas sobre a face do abismo. Havia trevas, era um caos. Tudo estava sem forma, estava vazio. Aí Deus, presta atenção, Ele não fica olhando para aquilo. Ele tem uma postura. Por isso que eu disse que no versículo 3, Ele está tomando-se, por exemplo... Ele mostra para você, em primeira mão, qual que é o posicionamento que você, nós devemos ter quando algo estiver caótico. E qual que foi a postura de Deus? Ele olhou para a terra sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, mas ele chegou e disse, haja luz. Qual que é o resultado? A Bíblia diz, e houve luz. Entendeu o que eu estou dizendo? Qual que é o problema da maioria de nós? A gente vê as trevas, a gente vê o caos, a gente vê a destruição. Às vezes a gente vê a destruição do nosso próprio casamento, da nossa própria família. A gente vê o negócio desmoronando e ficamos passivos àquilo. E quando abrimos a boca, ainda abrimos para ruminar aquilo que já está acontecendo. Presta atenção que Deus não abriu a boca para dizer, tem trevas. Deus não abriu a boca para dizer, está sem forma e vazia. Deus não abriu a boca para concordar com o que estava vendo. Ele abriu a boca para proclamar, querigma, para desfazer o que ele via e converter naquilo que ele queria ver. Luz, e houve luz. Postura que nós temos que ter. Não podemos ser pessoas passivas. Presta atenção, muitas religiões, elas adotam a passividade, né? A mente suspensa, feche seus olhos, não pense em nada, né? Assim, tem muitas religiões que trabalham assim, mas não é o nosso perfil. Por quê? Porque quem trabalha na passividade, irmão, olha para cá, é Satanás. Lembra, mente vazia, oficina do diabo. Isso é verdade. Então tem muita gente que acha que vai experimentar de vitória ficando calado. Não vai. Tem muita gente que acha que vai experimentar de vitória diante do caos, apenas olhando para o caos e repetindo, e tacando na cara do cônjuge aquilo que ele fez, aquilo que ele não presta, ou sei lá, nos discípulos, ou no emprego, reclama de tudo, abre a boca e concorda com o que está acontecendo. Mas essa não é a postura do vencedor. A postura do vencedor é ver a terra sem forma e vazia, mas quando abrir a boca dizer, ei, haja luz, para que haja luz. Entendeu o que eu estou dizendo? Então preste atenção, mas onde está o poder de tudo isso? É que a palavra, isto é, o verbo, não é só um vocábulo, não são letras. Na verdade, é uma pessoa. Diga isso, diga o verbo é uma pessoa. Diga a palavra proclamada é uma pessoa. Qual que é o nome dessa pessoa? Diga comigo, Jesus.
João, capítulo 1, versículo 1. O texto diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus no princípio, e o verbo era Deus. Amém? Então preste atenção, quando Deus libera o verbo, quem está saindo da boca de Deus na verdade? Diga comigo, Jesus. Então preste atenção, eu estou tentando tirar a tua mente de um fator místico de poder. Então não existe poder pelo poder em si mesmo, não. Não existe o poder da fala pelo poder da fala, não. O verbo é Cristo. Entendeu o que eu estou dizendo? Então quando você libera uma fala pensando que teu grito ou teu tom de voz tem autoridade, no mundo espiritual você está ferrado. Mas quando você abre a boca e libera o verbo, consciente que o verbo é o próprio Cristo, então você olha para Cristo e vê Ele destruindo todos os teus inimigos. Porque o verbo é Cristo. No versículo 3, o texto diz: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. No versículo 14, ele diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa aqui é a prova bíblica de que o verbo agora é Cristo. O verbo que estava lá saindo da boca de Deus, para tirar aquela desconfiguração, para mudar aquela situação caótica, agora por uma situação bela, agora conhecida como Jardim do Éden, Jardim de Delícia, toda sorte de frutas haviam ali, mais de 2.500 árvores frutíferas, agora havia toda sorte de animais, uma paz acontecia ali, aquela coisa bela, aquele Jardim de Delícias, como significa o nome Éden na verdade. Por que aconteceu? Não foi só a fala em si, é a consciência de alguém que sabe que quando liberou a palavra, meu irmão, na verdade é o próprio Cristo. Não veja a palavra como um conceito, não veja a palavra como um livro de princípios espirituais, ainda que o seja, porque isso não libera poder. Princípios espirituais até te ajudam em alguma coisa, mas presta atenção, não libera poder. Sabe o que libera poder? É você abrir a boca e ter consciência que o verbo que sai da tua boca é um verbo vivo, e o nome dele é Jesus. Ele mesmo diz, ele disse: as palavras que eu tenho dito são espírito e são vida. Amém? Então o verbo, quando você libera, presta atenção, o inferno treme diante do nome de Jesus. O inferno treme diante da pessoa de Jesus. Você não tem por que viver acuado, você não tem por que viver aflito com nada. O inferno estremece quando você abrir a tua boca para liberar qualquer coisa que esteja no Evangelho. Saiba que o poder é o próprio Cristo, e todo o inferno tem que submeter à autoridade do nome de Jesus, porque ele disse: todo poder e toda autoridade me é dado nos céus e na terra. Ele subjugou principados e potestades, colocou embaixo dos seus pés e deu à igreja a autoridade para ele ser o cabeça sobre todas as coisas. Então Cristo é a própria palavra, o próprio verbo. Amém? E aí isso nos leva à conjugação verbal. Se Cristo é o verbo, todo verbo passa por conjugação verbal. Então são pelo menos 3 formas de conjugação verbal, porque no próprio português nos propõe essa conjugação, e as mais conhecidas são o verbo no infinitivo, o verbo no gerúndio e o verbo no particípio. O verbo no infinitivo, se você não sabe, é o verbo não conjugado. É todo aquele que termina com IR, ER, AR. Então esse é o verbo no infinitivo. Por exemplo ali, julgar, correr, sorrir, tudo é verbo no infinitivo. O verbo no gerúndio é aquele cuja ação ainda está acontecendo. Então está em processo de acontecimento. E preste atenção, ali por exemplo, julgando, correndo, sorrindo. Mas o verbo no particípio não. O verbo no particípio é quando a ação foi concluída. Então, ado, ido, tudo fala de verbo já concluído, julgado, corrido, sorrido. Então concluiu a ação. Até aqui, só olhando para o português, está claro, sim ou não? Se quiser eu repito, mas na prova eu tiro um ponto. Tem gente que não lembra disso nunca, né?
Nunca. Esses dias o pastor estava me perguntando, Marcelo, me fala um pouco aí sobre o infinitivo do verbo, participio, gerúndio. Aí eu fui falar, o pastor Adriano falou, como é que tu lembra disso? Eu falei, nem sei, faz mais de 20 anos. Mas de alguma forma eu lembro, o Senhor é bom. Mas isso é bom porque nos ajuda a pregar a palavra também e entender alguns princípios que são poderosos. Por exemplo, quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele diz uma última palavra, ele diz ao Pai, tetelestai, no grego, tetelestai, que significa está consumado. Presta atenção, não significa consumar, não significa consumando, não, significa consumado. Ação concluída. Se você acha que isso é algo bobo, vou dizer para você, você não pode experimentar da vitória. Porque a vitória só está para aquelas pessoas que sabem que elas já foram conquistadas. Não tem vitória a ser conquistada. Então presta atenção, você olha para o teu casamento, está indo de mal a pior, destruído ali, vivendo uma crise existencial do teu casamento, crise de identidade, e aí você vai orar para Deus pedindo para Ele salvar o teu casamento. Mas presta atenção, Deus não pode salvar o teu casamento, porque o teu casamento já foi salvo. Você ora para Deus transformar, mudar, salvar um parente teu, querido. Você ora para Deus, de repente, curar uma pessoa que você tanto quer que ela seja curada porque ela está doente há muito tempo. Só que quando você pede para Deus curar uma pessoa, Deus não pode responder tua oração. Sabe por quê? Porque em Cristo Jesus, essa pessoa já foi curada. Isso é simples de ver na palavra de Deus. Avança, por favor. Isaías capítulo 53, o versículo 5, o texto diz, pelas suas feridas nós fomos. Então o texto não está dizendo, olha, pelas suas feridas, se você quiser, você pode ser curado. Não, a Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia também não está dizendo, olha, pelas feridas de Deus, Ele está te curando. A Bíblia também não está dizendo isso. Então qualquer mínimo pensamento de que Deus ainda vai fazer, ou de que Ele está fazendo, já está fora do Evangelho. Entende o que eu estou dizendo? Eu sei que parece algo, talvez novo para você, porque nós fomos doutrinados de outra forma. Nós fomos doutrinados a suplicar para Deus. Só que, imagina você, alguém te pedindo algo para que você faça algo que você já fez. Não parece muito coerente. E tudo que ele tinha que fazer, ele já fez. Ele já fez. Quando você olha para o aspecto de Deuteronômio 28, que você olha, por exemplo, ali as bênçãos e as maldições, você vai perceber que todas as maldições que foram enviadas ao homem por causa do pecado, elas se resumem em pelo menos 3 maldições, que é a miséria, que é a enfermidade e a morte. Então são 3 maldições, basicamente. Todas elas se resumem nessas 3. Mas presta atenção, elas vieram com o advento do pecado. Antes do pecado não havia maldição, mas quando Jesus vem morrer no nosso lugar, e aliás é por isso que nós vamos ceiar aqui hoje, que se você não ceiar consciente daquilo que você está fazendo, não tem poder sobre a tua vida, o que você está fazendo, então precisa ter clareza. Então preste atenção, quando o Senhor veio para morrer por nós, foi pelos nossos pecados que Ele veio morrer, sim ou não? Então Ele veio para morrer no nosso lugar por causa dos nossos pecados. Ele assumiu os nossos pecados. Então preste atenção, se antes, olha para cá, escuta o raciocínio bíblico. Se antes do pecado não havia maldição, advindo o pecado, adveio também a maldição. Então se é tirado o pecado, então o que é tirado também? Diga comigo a maldição. Foi por isso que João Batista, quando viu Jesus passando, ele disse o quê? Eis ali o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tem muita gente que pensa que o problema é a enfermidade. Tem muita gente que pensa que o problema é, sei lá, alguma crise financeira, ou medo de morrer porque está à beira da morte. Tem muita gente que pensa que o problema é esse. Eu vou dizer, o homem em si só tinha um problema, era o pecado. Porque todos os outros vieram por consequência desse. Está claro isso para os irmãos, sim ou não? Mas então, resolvendo o problema do pecado, então resolveu-se o problema da maldição. Quantos creem comigo nisso? Diga amém. É por isso que é incoerente orar por qualquer coisa,
de aspecto pelo menos aparente de maldição, no infinitivo, no gerúndio ou no futuro, em qualquer posição verbal como se fosse acontecer. Olha para cá, Cristo é o verbo, já conjugado, e Ele mesmo escolheu sua forma de conjugação verbal, é particípio. Tudo já está consumado, concluído, terminado. Aleluia, acabou. E nós, pastor, precisamos de crer. Porque sem fé, meu irmão, é impossível agradar a Deus. Por que sem fé é impossível agradar a Deus? Imagina você sendo Deus e realiza tamanho feito, entrega teu filho para morrer na cruz, só para perdoar os pecados, e aí aquele de quem foram perdoados os pecados não consegue nem crer. Francamente, você mesmo ficaria chateado, sim ou não? Não tem lógica. Tamanho feito você fez por alguém, e esse alguém nem valorizou o que você fez. Então não tem lógica. Por isso que o autor de Hebreus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Não tente ser uma pessoa boazinha. Você quer agradar a Deus? Não tente se tornar uma esposa melhor, ou um marido melhor, ou um pai melhor, ou um ofertante melhor, ou um dizimista melhor. Não tente se tornar um líder melhor. Não tente se tornar um cristão melhor. Não tente essas coisas, meu irmão. Não agrada a Deus. Só tem uma coisa que agrada a Deus: fé. Fé no quê? Fé no Deus que justifica o pecador. Simples assim. Ele morreu no nosso lugar, Ele se fez maldição no nosso lugar, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Olha o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. A Bíblia diz, conheceis o que, irmãos? A graça. Então presta atenção, isso aqui só pode crer quem conhece a graça. Quem não conhece não pode crer. Conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de você, se fez pobre. Para quê? Para que pela sua pobreza você fosse enriquecido. Particípio do verbo enriquecer. Então preste atenção. Todo aquele que está esperando ser enriquecido por Deus, está esperando errado. Só vai experimentar de riqueza aquele que crê que pela pobreza de Jesus, então Jesus já era rei. A Bíblia diz em Filipenses que ele, sendo Deus, porque ele já era Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Não é assim que está escrito? Antes, a si mesmo se humilhou, assumindo forma de servo, apresentando-se figura humana, sendo obediente até a morte de cruz. Então ele larga tudo, preste atenção. Não pense você que foi algo fácil. Muitos aqui, na sua vida profissional, galgaram uma posição, um status, na sua empresa, em alguma área na sociedade. E em algum momento da tua carreira, tu tem orgulho da posição que você já foi colocado. Sim ou não? Eu tenho um cargo bom no trabalho que eu tenho. Eu conquistei isso. Então você tem uma posição. Se alguém dissesse, larga tudo, começa do zero, 99,9% não largaria. Por que não largaria? Porque ele passou um processo para conquistar. Presta atenção, Jesus já era Deus. Já era rico. Já vivia em glória. A glória, irmão, já era dele, porque ele já era Deus. Mas preste atenção, ele abre mão disso para se tornar figura humana. Você consegue imaginar para Deus o quanto isso foi constrangedor? Ele se tornou figura humana, pobre, para que na sua pobreza você fosse enriquecido. E aí quando você chora para Deus como quem é pobre, Deus nem consegue entender. Deus tem crise existencial. O que esse menino está falando? Eu já fiquei pobre para que ele fosse enriquecido. Quem me entende nessa noite? Diga amém. Olha para quem está do lado, diga, você já é rico. Me dá dinheiro aí. Aí você diz, ele que pediu dinheiro, você diz assim, como que eu vou te dar se você também já é rico? Quem é rico aí, diga amém. Aleluia. Então preste atenção, outra coisa muito importante. Avança. Nós já fomos justificados. Então nós não vamos ser justificados. Nós já fomos justificados. Vamos pensar no verbo de forma literal, porque de fato é. O perdoado é alguém que fez alguma coisa errada e recebeu o perdão.
Mas o justificado não, o justificado é justo. Entendeu? É por isso que nós fomos justificados pela fé, porque só dá para receber quem crê. Se você não acreditar, isso não é para você, é só para quem crê. E aí eu vou dizer para você, a nova aliança é com base na fé. Se você não crê, então você está fora da nova aliança. Simples assim. Então preste atenção, o perdoado é aquele que pecou, cometeu coisas erradas e recebeu o perdão. Mas nós não fomos só perdoados, nós fomos também justificados. O que é justificado? É aquele que foi feito justo. O justo, meu irmão, olha para cá e se escandaliza em mim agora, é o que nunca cometeu pecado. No céu não vai entrar ex-prostituta, ex-drogado, ex-viciado. No céu não vai entrar nada. No céu só vai entrar gente que nunca cometeu pecado. Você consegue entender isso? Então no céu não é por níveis de santidade. Perdão, de santidade não. O céu é só para pessoas justas, para aquelas que nunca cometeram pecado. É por isso que ninguém ia para o céu. Aí veio Jesus, trocou de lugar com você, assumiu todos os teus pecados. Agora os teus pecados estão em quem, irmãos? Em Jesus. A ira de Deus cai sobre o pecado que agora está em Jesus. A ira de Deus mata Jesus, que está agora com todos os teus pecados. Não sobrou pecado para você, Ele levou sobre si todos os teus pecados. A ira de Deus matou Jesus, que assumiu os teus pecados. E agora você não tem pecados. Difícil de crer, não? Pois é. Tem gente que diz, é bom demais para ser verdade. Pois eu digo, é bom demais e é verdade. Não tem outra verdade fora essa. Não tem outro evangelho fora esse. Só que uns rejeitam. Por que eles rejeitam? Porque eles querem ter algum tipo de crédito diante de Deus. Eles pensam assim, mas eu me sacrifico tanto, me esforço tanto para ser santo, para fugir do pecado, e aí vem esse pastor aí dizendo que ninguém tem pecado. Porque eles querem ter algum tipo de crédito diante de Deus. Mas eu vou dizer, não tem crédito diante de Deus. Ninguém tem crédito diante de Deus. Não existe nada nos representa diante de Deus, a não ser o sangue de Jesus. Só tem uma coisa que Deus reconhece no mundo espiritual, chama-se sangue do Cordeiro. É por isso que nós vamos ceiar hoje. Nós ceiamos assumindo o sangue, porque o sangue, meu irmão, nos purifica de todo pecado, nos purifica de toda injustiça. Quando você tem o sangue, então olha para cá, Deus olha você como sendo justo. Existe uma expressão chamada lentes da graça. A lente da graça é isso. É quando você olha tudo no aspecto do que Cristo fez. Tudo no aspecto do que Cristo já fez. Então preste atenção. Vamos supor que a lente da graça é essa lente aqui. Quando eu olho assim, eu olho uma coisa. Quando eu ponho a lente, eu olho outra coisa, não é verdade? Se Deus olhasse para cada um de nós sem a lente chamada Cristo, então preste atenção, todos nós somos pecadores. Só que quando você aceita Jesus, é colocado um óculos em Deus. Então agora Deus, não é que Ele não quer, preste atenção, é que Ele não pode. Então a bondade de Deus não se expressa no fato de que Ele não quer te olhar como pecador. A bondade de Deus se expressa no fato de que Ele deu o seu próprio Filho para morrer a seu tempo, como propiciação pelos teus pecados, e agora Ele não pode mais olhar para você sem os óculos, chamado Jesus. Então, sem os óculos, é óbvio, todos nós somos pecadores. Não há dúvida disso. Quem não comete pecado, atira a primeira cadeira. Todos cometem. Mas a questão é que Deus não pode nos olhar dessa forma. Ele nos olha nas lentes da graça, nas lentes de Cristo. E as lentes, elas dizem a respeito de Jesus, daquilo que Ele é e daquilo que Ele fez. E o que Ele fez? Ele se fez maldição no nosso lugar, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ele se fez pobre, para que nós fôssemos enriquecidos. Ele se fez ferido no nosso lugar, para que por suas feridas nós fôssemos sarados. Então preste atenção, Ele trocou de lugar com a gente. Quando Deus olha, antes de chegar o olhar de Deus em nós, tem o quê? As lentes. E as lentes têm o sangue. E o sangue purifica do pecado. Ficou mais claro para os irmãos, sim ou não?
Essa é a verdade do Evangelho. Então precisamos de crer nisso, porque senão não tem por que ceiarmos. Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, afirmação sem óculos. Aqui é a afirmação sem óculos. Todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Vírgula, coloca os óculos. Sendo justificados. Participe do verbo justificar. Gratuitamente, então é de graça. De graça. Na nova aliança só recebe quem tiver fé suficiente para vir buscar de graça. Não tem essa história de quando a esmola é demais o santo desconfia. Presta atenção. Só recebe quem tem fé suficiente para buscar de graça. Ah, mas eu quero pagar o preço. Não, eu quero jejuar por isso. Eu quero pagar um preço por isso. Não recebe. Só recebe na nova aliança quem tiver fé suficiente para vir buscar de graça. Eu sei que nosso modelo de igreja parece paradoxal, não é verdade? Primeiro, é difícil encontrar uma igreja tão consagrada como a gente. Dificílimo. Qualquer membro, pelo menos um pouquinho ativo na videira, sabe que a agenda aqui é absurdamente apertada. Absurdamente. Nós acabamos de sair de um jejum, nós vamos entrar em outro, entramos hoje em outro jejum. Então, parece uma contradição, sim ou não? Um paradoxo. Por que nós jejuamos uma vez que nada se recebe pagando preço? Só de graça. Preste atenção. Nosso corpo, nossa carne, ela é como uma espécie de casca, que ela encobre o que está no nosso interior. E o que está no nosso interior? O nosso homem espiritual. No nosso homem espiritual habita o Espírito de Deus. E eles compartilham da mesma vida. Espírito do homem e Espírito de Deus. Aquele que nasceu de novo. Aquele que nasceu da água e do Espírito. Aqui está claro para os irmãos? Tem aqui? Sim, diga amém. Então presta atenção. Só que quando nós alimentamos somente nossa carne, somente nossa alma, aquilo vai se formando uma crosta grande, grossa, e impede que a luz interior que há em nós saia para refletir a Cristo que está dentro de nós. Então preste atenção, por que nós jejuamos? Para que essa casca quebre e nós, não é Deus, não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com Deus, tem a ver conosco, comigo, com a gente. Então quando eu jejuo, essa crosta, essa casca chamada carne, corpo, alma, quebra. E quando quebra, eu, Marcelo, consigo ver com os olhos da fé aquilo que já é verdade. E o que é verdade? Tetelestai, está feito, está consumado, acabou. Me entenderam? Por que nós jejuamos? Então nós não jejuamos para Deus olhar e dizer: nossa, esse povo jejua muito, esse povo ora demais, vamos dar algo para eles, porque eles jejuam demais. Não é para isso que nós jejuamos. Ninguém tem crédito diante de Deus. Nós jejuamos sim, mas nós jejuamos para que nós mesmos consigamos enxergar com as lentes da graça aquilo que é a verdade. Qual é a verdade? Jesus. Aquele do qual nós vamos comer a carne e beber o sangue, porque ele disse: olha, quem não comer do meu corpo, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Quando a gente bebe do sangue e come da carne, nós estamos dizendo: eu creio naquilo que ele é e naquilo que ele fez. O que ele fez? Ele morreu no nosso lugar, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Eu e você somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Nós somos justos na pessoa de Jesus Cristo, naquilo que ele é e naquilo que ele fez. Se você não crê nisso, então vai jejuar. São 21 dias, começa hoje, termina daqui a 20 dias. Jejua com a gente. Sabe qual que é o tema do jejum? 21 dias para liberar a fé. Fé em quê? Naquilo que eu estou te falando, irmão. Só. Se não crê, vem com a gente. Amanhã, 6 da manhã, quem vai estar à frente é o obreiro, eu e o obreiro Fabrício. Eu vou estar aqui, mas quem vai estar à frente é eles. Às 18 horas vai estar o obreiro Hilário e o obreiro Everton. Amém? Vão estar aqui à frente, venha. Todo dia vai ter uma palavra a respeito de fé para ser liberada. O objetivo é que no meio da caminhada ou até o final dela, você tenha fé suficiente para acreditar naquilo que é a verdade. Jesus Cristo, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Aleluia. Então, é basicamente assim.
Deus Pai é quem libera a palavra. Deus Filho é a palavra. Deus Espírito Santo, avança, Eduardo, por favor. Deus Espírito Santo é o poder criacional que traz existência à manifestação do verbo da vida. Então não é uma palavra pela palavra, é a palavra viva. E é por isso que precisamos de ter cuidado com aquilo que falamos. Provérbios de número 18, verso 21, diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Então, quem tem a língua maior, está matando ou fazendo viver. E aquele que ama, comerá o seu fruto. Então é muito comum, inclusive esses dias, uma irmã escreveu para o pastor: pastor, não sei mais o que fazer com meu marido. Ele é muito moroso, ele é devagar, né? Parece que está morto, vivo e coisa e tal, e reclamou. E em algum momento, a gente pensa que a falha está no outro. Pensa ou não pensa? Para todo mundo aqui, em especial os casados, eu vou falar os casados, ele tem a sensação que se a mulher ou o marido mudasse nessa área aqui, você seria mais feliz. Sim ou não? Quem pensa assim, não levanta, que eu sei que a mulher está do lado, o marido está do lado, você ia apanhar. Mas todos pensam. Tem uns que falam, são mais corajosos, tem outros que não falam, são mais sábios. Eu prefiro ser mais sábio do que corajoso. Mas a verdade é que muito casal, quando vive em infelicidade, ele acredita firmemente que é uma mudança no cônjuge que o vai fazer mais feliz. Ele crê nisso. Só que ele está errado, porque está fora do evangelho. E aí ele vai orar para Deus: Deus, muda o meu marido, muda a minha esposa, não sei o que, coisa e tal. E aí Deus não muda e nem vai mudar. Presta atenção, só vai piorar. Sabia disso? Toda vez que você orar para Deus mudar o teu cônjuge, ele vai piorar. Não ore. Entendeu o que eu estou dizendo? Porque está fora do evangelho. Pastor, você está ficando louco? Estou igualzinho o evangelho. A Bíblia diz que eu tenho que ser louco pela loucura do evangelho. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23. O texto diz assim: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, o problema está no cônjuge, irmão? Não, o problema está nos meus olhos. E para olho que não consegue enxergar, precisa de quê, irmãos? Lentes. Lentes da graça. Entendeu o que eu estou dizendo? Então preste atenção. Quando você conseguir ver falha no teu marido, que eu sei que você vê todo dia, não é fácil. Nenhuma mulher fica: vou me esforçar para encontrar uma falha no meu marido. Fica assim? Não, ela acorda e já vê. De cara. Se tiver que fazer uma lista, ela faz agora e manda agora para cá. As falhas do marido. Está errado. Se você estiver vendo, presta atenção, teu marido não precisa de mudar. E ele não vai mudar. E não adianta pedir Deus para ele mudar. O texto está dizendo que a falha está nos teus olhos. E o texto está dizendo que se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Luz para quê? Para ver. Para ver o quê? A verdade. Qual que é a verdade? Jesus. Lembra? Eu sou o caminho, eu sou a verdade. E o que é Jesus? Jesus é aquilo que ele é e aquilo que ele fez. Tetelestai, está consumado. É o sangue e o corpo que nos purifica de todo pecado. Que purificou o teu marido de todo pecado. Que purificou a tua esposa de todo pecado. Todas as falhas da tua esposa já foram passadas no crivo da cruz. Ela é cristã, aceitou Jesus, teve a marca do sangue e recebeu justificação pela fé. Não adianta. Sabe por que é tanta tolice pedir a Deus por causa da falha do cônjuge? É que Deus olha e diz: mas cadê? Deus, meu marido é muito errado. Aí ele olha assim e diz: cadê? Porque ele não vê. Quem é cristão, ele vê quem? Ele vê Cristo, Cristo, Cristo. É por isso que quando você vai orar para Deus, é como se fosse o próprio Jesus orando. Quando você vai até Deus em comunhão e oração, a comunhão é de Cristo para Deus, porque Cristo habita dentro de você, através da pessoa do Espírito Santo de Deus. É assim que funciona. E se não for assim, irmãos, não funciona. Não tente. Qual que é a verdade? Provérbios capítulo 18, verso 22. O que acha uma mulher, acha uma coisa boa.
Tem muita gente olhando para a mulher dele e não acha uma coisa boa. Mas a Bíblia está dizendo que quem acha uma mulher, acha uma coisa boa. E alcançou benevolência do Senhor. Em uma outra versão está escrito assim: quem encontra uma esposa, encontra algo excelente. Recebeu a bênção do Senhor. Amém, irmãs? Então, guarde com você 3 coisas. Para você e para todos que você ama. 3 coisas guarde com você. Primeiro, avança. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Quem pode dizer amém quanto a isso? Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E o que você pode? Todas as coisas naquele que te fortalece. Aleluia. O problema é que falta fé dos irmãos. Que nem Abraão. Abraão recebeu uma promessa de ser pai de multidão. A promessa demorou a chegar e faltou fé em Abraão. Sabia disso? Faltou fé no pai da fé. Mas faltou. Um dia ele reclamou de Deus. Ele disse: eu não tenho herdeiro. E o herdeiro que há na minha casa é o mordomo, o filho do mordomo, Damasceno, não sei o que. Ele começa a reclamar. Será esse o meu herdeiro? Aí Deus não chega com ele dizendo: olha, tu tem que crer, tu tem que ter fé e não sei o que. Não, Deus faz um negócio com ele. Diz: vem para cá para fora, Abraão. Sai da tua tenda. Olha as estrelas do céu. Conte-as, se é que pode contar. Assim será a tua descendência. Aí ele olha, conta as estrelas. O autor de Hebreus diz: e Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça, e aconteceu. Por que aconteceu? Porque eu e você, diz a Bíblia, somos filhos de Abraão. Entendeu o que eu estou dizendo? Porque ele viu, Deus deu para ele uma imagem, ele creu e por isso se manifestou. Um outro exemplo prático: Jacó e Labão. Não sei se você conhece a história, mas Jacó é genro de Labão, e ele trabalhou alguns anos por Labão. Mas o mérito da questão que eu quero entrar é aquele que chega uma hora que ele diz: olha, eu estou te enriquecendo tanto, Deus tem te abençoado tanto por amor de mim, então agora eu quero trabalhar por aquilo que é meu. E eles fecham um acordo. No acordo eles decidem que toda cabra, todo filhote, filho de jumenta, bezerro, cordeiro, que nascesse malhado, salpicado ou listrado, seria agora de quem, irmãos? De Jacó. Mas a história conta que quando chegava na época das cabras cobrirem e elas conceberem, ele as levava para tomar banho, para tomar água em um riacho. Então ele pegou varas, listrou as varas, descascou, salpicou, colocou no fundo do riacho. E acontecia, olha para cá, que aquela cabra que estava na época de conceber, que estava no período certo de ser coberta, bebia água e via no fundo do riacho as varas listradas, salpicadas, malhadas. E quando elas ficavam prenhas, Josué, o filhote dentro delas era gerado exatamente de acordo com aquilo que elas viam. E aí começou a nascer dezenas e centenas de filhotes salpicados, malhados e listrados. E a Bíblia diz que ele foi enriquecido com toda sorte de animais, porque ele gerou no ventre interior aquilo que ele viu. Presta atenção, a Bíblia diz que nós já existíamos antes de nós nascer, mas todos nós passamos por um processo de ser gerados, sim ou não? Então, da mesma forma, por analogia, o milagre que você espera da parte de Deus no mundo espiritual já existe. A cura que você precisa
já existe. A libertação que você precisa de algum vício quaisquer já existe em Cristo, irmão, já existe. Então o que precisa de acontecer? Presta atenção, olha para cá. Eu preciso ver em Cristo pelos olhos da fé. E na medida que eu ver pelos olhos da fé, o milagre é gerado no meu ventre interior. E a manifestação é de acordo com aquilo que eu proclamo. Porque se eu vejo pelos olhos da fé, então eu creio. E é por isso que eu creio, então é por isso que eu falo. Criei, por isso falei. Nós cremos, por isso também é que falamos. Olha um texto muito paradoxal da Bíblia. Joel capítulo 3, verso 10. O texto diz: diga o fraco sou. É isso que o fraco diz, irmãos? Não, o fraco diz: estou fraco. É que nem o picote: estou fraco. O fraco não diz: estou fraco, estou forte. O fraco diz: estou fraco. E as pessoas que aconselham o fraco diz: vai ver um psiquiatra para ficar forte. Conta a tua fraqueza aí um pouco para ver se melhora. Desabafa. Não é assim que dizem? Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz: está fraco? Então repete: estou forte. É isso que a Bíblia diz. Porque há querigma, há poder na palavra que eu declaro da parte de Deus. Um exemplo clássico: Davi e Golias. Então você conhece a história. Davi derrubou um gigante chamado Golias. Mas o interessante é que no versículo 45 do capítulo 17 do primeiro livro do profeta Samuel, Davi, porém, disse. É interessante porque, presta atenção, olha para Davi e olha para Golias. Na condição de absurdamente inferior que era Davi, era no mínimo para ele chegar calado. Sim ou não? Não é constrangedor para aquele jogador que entra e antes de entrar ele arrota a maior abacaba e no final ele perde? Então quem é humilde chega calado, não é verdade? Como Davi era absurdamente mais fraco, absurdamente inferior, absurdamente mais incapaz do que Golias na guerra, então era para ele chegar calado. Não tinha por que ele falar. Se fosse eu, se fosse você, a gente chegava caladinho, com medo, desesperado. Podia até lutar, mas caladinho, sim ou não? Sim, seja sincero. Mas por que Davi falou, sabendo que ele era inferior? Porque Davi, diz a Bíblia, é um homem segundo o coração de Deus. E ele sabia que só tem poder se querigma, se disser. Você pode ouvir tudo que eu estou falando para você hoje, toda pregação com base real no Evangelho, todo o poder que essa palavra tem. Se você sair daqui e não declarar, não vale de nada. Chegue na tua casa proclamando, declarando da parte do Senhor. Se está doente, está curado no Senhor Jesus. Se está escravo, está liberto no Senhor Jesus. Se está viciado em alguma situação, está liberto no nome do Senhor Jesus. Se há caos, se há trevas, então eu digo: haja luz. Davi sabia. Então não era só uma questão de ter coragem de enfrentar o gigante, é que não tem poder se não liberar a palavra. Não há poder. É por isso que o diabo quer calar muito crente. Crente calado é crente oprimido. Crente que crê, o pastor fala uma verdade, ele diz amém. Amém? Versículo 46, olha o que ele diz: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas da fera da terra. Sabe o que aconteceu? Depois que ele falou, o que ele falou aconteceu. Ele cortou a cabeça de Golias e deu os cadáveres às bestas feras. Porque ele sabia lutar? Não. Porque ele era bom de xilingue? Não. Porque ele, querigma, ele proclamou. Não interessa o gigante que está na tua frente,
Não interessa o demônio opressor que oprime tua casa. Chegue na tua casa, por mais fraco que você seja, diga: sou forte. Abra sua boca e proclame a verdade da palavra de Deus. Só isso, irmão. Sabe quem é o povo de Deus de verdade? É aquele que ganha no grito. Não tem aquela história: fulano ganhou no grito. Pois é, esse é a gente. A gente só ganha no grito, porque a palavra que sai da nossa boca é poder de Deus. Amém? Tem muita gente esperando, avança, por uma cura ou por uma libertação. E agora eu estou falando cura, não é mais no corpo não, é na alma. Então tem muita gente que acredita em ministério de cura. Tem muita gente que acredita em ministério de libertação, mas não tem ministério de cura. Tem ministério de descobrir que é curado. Não existe ministério de libertação. Tem ministério de descobrir que é liberto. Está claro para os irmãos isso, sim ou não? Qual que é a prova bíblica disso? Avança, por favor. É que a Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Se você está aqui hoje e é desses que tem um vício, tem uma cadeia na tua vida, e você vive oprimido, tem muita vontade de servir a Deus, mas tem um pecado que você não consegue largar, tem alguma coisa na tua vida que você não consegue, presta atenção, você não precisa de libertação, você precisa apenas descobrir que você já é liberto. Quem crê nisso? Muito doente das emoções, muito ferido nas emoções, precisa passar por um processo de cura? Não precisa. Você precisa mesmo é descobrir que em Cristo você já foi curado. É isso que você precisa, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém? Fica de pé todos, vamos encerrar. Aleluia. Quero ler Lucas capítulo 1. Eu vou encerrar com esse texto. Amém? Vou te explicar qual que é a cena antes. Olhe para cá todos, não perca o momento, nós vamos já cear. Os obreiros preparam as bandejas. Se quiser vir para cá para frente, pode vir já também. Pode trazer. Acompanhe comigo a leitura. Lucas capítulo 1. Eu vou ler a partir do versículo 11. Olha para cá. Aqui é o início da nova aliança. Jesus está às vésperas de vir. Só que antes dele vir, vem alguém antes dele. Quem lembra? Quem lembra que vem antes de Jesus quando ele está pronto para vir? Quem lembra? João Batista. Lembra disso? Quem lembra? Diga amém. Amém. Então João Batista, a voz do que clama no deserto. E a história a ser contada aqui é justamente sobre o nascimento de João Batista. Mas lembra, o mérito da questão que eu quero te mostrar é sempre a fala, ou o cuidado com o que se fala. Preste muita atenção na leitura. Versículo 11. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar de incenso. Vendo-o Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele temor. Disse-lhe porém o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel tua mulher te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Olha para cá. O anjo aparece para Zacarias.
sacerdote. A mulher de Zacarias era estéril. E o anjo libera uma profecia poderosa. Ele diz: olha para cá, tua mulher vai ter um filho teu. Só aí já é algo poderoso. E ele não diz só isso, ele diz: olha, esse menino vai ser um escolhido de Deus, cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Então libera uma profecia absurda, poderosa. E em vez de Zacarias dizer: obrigado, Senhor, eu creio, ele olha para as limitações dele e ele abre a boca. Porque tem uma diferença se ele só pensar. Mas ele pensou nas limitações dele, que ele era velho e que a mulher dele era estéril. E ele não só pensou, ele abriu a boca para falar. Versículo 18: então perguntou Zacarias o anjo: como saberei disso eu? Pois eu sou velho e minha mulher é avançada em dias. Aí o anjo diz assim, versículo 19: eu sou Gabriel, que assisto diante do trono de Deus. Eu fui enviado para falar a você e para te trazer uma boa notícia. Todavia, a partir de agora você vai ficar mudo. Não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto você não creu. Olha para cá. O anjo puniu Zacarias, sim ou não? Não é valendo ponto, irmão. Pode responder, vou perguntar de novo. O anjo puniu Zacarias deixando ele mudo, sim ou não? Não. Você não entendeu a pregação. Se Zacarias não cria, e quando ele fosse abrir a boca para falar, ele ia falar besteira, contrário ao milagre. Quando o anjo cala a boca dele, ele faz algo bom ou ruim? Bom. Porque o anjo está impedindo de ele abrir a boca para falar contrário ao milagre. Então ele diz: porque você não crê, tua boca não serve para nada. Mas mesmo assim Deus te ama tanto que ainda assim Ele vai te dar o filho. Mas eu vou te deixar com boca fechada, para você não abrir essa tua boca réia e falar besteira, até o dia do milagre acontecer. Percebeu o quanto é importante a boca? Porque a maioria dos crentes está falando o contrário. Está olhando para o negativo, está olhando para a enfermidade, está olhando para o caos, está olhando para a terra sem forma e vazia. Ele não consegue ver o milagre. E porque não consegue ver o milagre, ele não consegue falar do milagre. Zacarias não conseguia ver o milagre. Era velho, sua mulher era velha, sua mulher estéril, e eles eram chacotas a vida inteira porque não tinham filhos. O anjo percebeu que ele não conseguia ver, e percebendo que ele não conseguia ver, sabia que quando ele abrisse a boca, ele ia falar contrário. Então ele fechou a boca, porque ele sabe que se ele abrisse a boca, sairia poder negativo e comprometeria o milagre. Quem entende o que eu estou dizendo? Tem muita coisa que passa negativo na tua cabeça, mas eu vou dizer: não abra a boca para falar, porque se você abrir a boca, saiba, tem poder de destruição também, porque o poder da vida e da morte, diz Provérbios, está na língua. Não abra a boca se for para falar de forma negativa. Ficou mudo, simplesmente porque não creu. Verso 26: agora você vai ver outra pessoa com outra profecia mais absurda ainda. Segundos depois, versículos depois, cronologicamente 3 meses depois, presta atenção, no 6º mês, então já aconteceu, foi o anjo Gabriel. Então o mesmo anjo voltou, enviado da parte de Deus, para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Agora ele não veio mais para Zacarias, ele veio para uma outra mulher, uma virgem, desposada de um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava essa saudação. Versículo 30: mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus.
Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Versículo 33. Ele reinará para sempre sobre toda a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parente, aí ele está contando a história anterior, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquele que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então Maria abre a sua boca, e ao contrário de Zacarias, ela diz: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Você percebe a diferença de postura? Eu te pergunto, qual era mais absurdo, o que foi dito a Zacarias ou o que foi dito a Maria? Porque de uma mulher velha estéril já nasceu um filho, lá em Sara e Abraão, quem lembra? E eles sabiam, então eles tinham pelo menos um motivo para quê. Mas uma virgem ficar grávida é 2 vezes mais absurdo. Primeiro absurdo de diferença. Segundo absurdo de diferença: Isabel e Zacarias iam ter um filho, era homem de Deus, cheio do Espírito. Mas Maria não, ela ia ficar grávida de Deus, e de dentro dela ia sair Deus. É 1 milhão, trilhão, quilhão de vezes mais absurdo o que foi dito a Maria do que o que foi dito a Zacarias. Mas ao contrário de Zacarias, Maria creu. E não só creu, ela falou. Quem entende o que eu estou dizendo? Feche teus olhos nesse momento. Pensa para o Espírito Santo. Coloca fé no seu coração. Peça para o Espírito Santo de Deus liberar a fé. Só Ele pode colocar. Nós estamos iniciando o jejum, 21 dias para liberar fé. Não fique passivo, ore ao Senhor nessa noite. Peça a fé do Senhor. Só Ele pode colocar fé no seu coração. Pelo sangue, fui liberto pelo sangue, o sangue de Jesus. Me leva até o céu, o sangue de Jesus. Veio forte e fiel, suportou a cruz a preço de sangue, por amor, precioso sangue de Jesus. Só você que é batizado nas águas e que crê no poder do sangue de Jesus e no poder do corpo de Cristo, pelo qual você foi sarado, vem à frente buscar o cálice e buscar o pão também. Pode cantar. Fui salvo pelo sangue, fui curado pelo sangue, fui liberto pelo sangue, fui comprado pelo sangue, o sangue de Jesus. Me leva até o céu, vermelho, forte e fiel, suportou
Esse é o precioso sangue do Cordeiro. Esse é o precioso sangue do Cordeiro. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Levante o pão aos céus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por você. Fazei isso em memória de mim. Isto é o corpo de Jesus, que foi dado por você. Quando você comer, faça isso se lembrando de que é o corpo de Jesus. Diga isso que eu seguro agora. Diga isso que eu estou segurando. É o corpo do meu Senhor Jesus, que foi moído na cruz do Calvário por minha causa, em meu favor. Foi por causa de mim que o sangue de Jesus foi moído na cruz do Calvário. E quando eu morder esse pão, a minha mente vai se lembrar que ele foi moído na cruz do Calvário por causa dos meus pecados, e por seus ferimentos na medida de que eu como o corpo de Cristo Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós te apresentamos o pão e declaramos da parte do Senhor que a partir de agora não é mais pão, mas é o corpo do Senhor que foi dado em nosso favor. Há um poder nessa verdade, e nós proclamamos essa verdade, que por tuas pisaduras nós fomos sarados. Não há enfermidade no corpo de Cristo. Toda enfermidade nós repreendemos, porque pelas pisaduras do Senhor Jesus nós já fomos sarados. Podem comer o pão. Seja curado. Seja curado aí onde você está. Recebe a cura que foi conquistada na cruz do Calvário. Toda enfermidade aí no teu corpo eu repreendo agora no nome de Jesus. Toda enfermidade eu repreendo no nome de Jesus. Está aí de forma ilegal, porque a lei do Espírito e da vida diz que você foi curado em Cristo Jesus. Por isso toda enfermidade eu repreendo agora em nome de Jesus. Versículo 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Diga: esse cálice que eu seguro agora é a nova aliança
que Jesus fez comigo e selou com o seu próprio sangue. E quando eu beber, eu vou beber em memória de Jesus, porque não tem nada mais poderoso que o sangue de Jesus. Nem demônio, nem inferno, nem pecado, nem acusação. Diga: todo poder está no sangue de Jesus. E quando eu beber, todo espírito maligno que me assedia, que me tenta, que me acusa, baterá em retirada, e eu serei cheio do Espírito Santo de Deus. Eu deposito a minha fé unicamente no sangue do Cordeiro. Há poder nesse sangue de Jesus. Pode beber o sangue. Pecados castigados em Jesus, foi ali pela fé que os meus olhos se abriram, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos se abriram, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então esse meu coração, conhecendo o excelso valor que levou meu Jesus a morrer lá na cruz, pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos se abriram, e agora me alegro em sua luz. Diga: Pai, eu acredito na tua palavra. Eu acredito no poder do teu sangue. E eu declaro que tudo que sairá da minha boca estará alinhado com a tua palavra. Diga: no Senhor, tudo que eu preciso já está consumado. Diga: no Senhor, a cura que eu necessito já está realizada. Diga: no Senhor, todo o recurso que eu preciso já foi provido, porque no Senhor, na cruz do Calvário, tetelestai, está consumado. Aleluia, aleluia. Dê um aplauso ao Senhor. Diga: aleluia, aleluia. A reunião está encerrada. Deus abençoe os irmãos. Cumprimente teu irmão para a graça e a paz.
em nome de Jesus. Aleluia. And we'll fly.